febre amarela tem causado preocupação nos últimos meses em alguns estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. De acordo com dados apresentados pelo Ministério da Saúde, foram confirmados 130 casos de febre amarela no país entre julho de 2017 a 23 de janeiro de 2018, sendo 61 só em São Paulo, onde foram confirmadas 21 mortes pela doença. E é sobre esta doença viral febre amarela que o programa Você Mais Saudável vai abordar. E para falar como que essa doença manifesta no organismo do homem, eu converso agora com a médica infectologista do Hospital de Doenças Tropicais, doutora Cristiane Cobal. Doutora Cristiane, seja muito bem-vinda no programa Você Mais Saudável. Obrigada. Como que funciona então, que é o ciclo dessa doença? Como que ela inicia? Então, nós temos dois ciclos, o chamado ciclo silvestre, que acontece nos animais, com o macaco e os mosquitos que habitam a floresta, a mata, e nós temos o ciclo urbano, onde nós temos outros mosquitos e o ser humano. Na verdade, o Brasil está vivendo desde 1942 apenas o ciclo silvestre, apenas as pessoas que adentraram na mata, elas estão contraindo esse vírus, que é o vírus da febre amarela, e adoecendo de febre amarela. Essas pessoas que vão para essas matas e voltam contaminadas, se um mosquito, por exemplo, Aedes aegypti, picar essa pessoa, ela pode contaminar outra através dela? Então, essa é a grande discussão brasileira e também dos países africanos, onde nós temos febre amarela. Nós ainda não sabemos, o que nós sabemos é que o Aedes aegypti não é um excelente transmissor do vírus da febre amarela. Foi isolado recentemente o vírus da febre amarela nesse mosquito, mas a capacidade replicativa de infectar uma pessoa ainda nós não sabemos. Acreditamos que é possível, mas talvez seja improvável. Isso é um assunto que ainda está em debate no meio acadêmico. Doutora, a gente sabe que diversos estados do nosso país estão passando por essa situação potencializada da febre amarela. Por que isso tem acontecido nesses estados, como por exemplo Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo? O grande problema dos estados como São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro é que eram populações não vacinadas adequadamente. Então eles estão vivendo uma epidemia gravíssima de febre amarela, com muitos óbitos, porque justamente uma região onde as pessoas nunca tinham se preocupado ou nunca foram orientadas pelas autoridades sanitárias a procurarem, a fazerem a vacina da febre amarela. A senhora acha que essas autoridades pecaram em algum momento em não fazer essa orientação anteriormente? Olha, eu acho que a palavra não é pecado, eu acho que o resultado desta não orientação está levando a esse surto gigantesco com várias, dezenas, centenas de óbitos. Então, alguém ou algo falhou na saúde pública brasileira frente a uma doença que acontece na maioria, sempre aconteceu na maioria dos estados brasileiros. Agora, de fato, como que acontece o ciclo dessa doença no organismo daquela pessoa que foi contaminada? Então, ao ser picado pelo mosquito transmissor, o paciente vai iniciar um quadro de uma virose, é uma virose semelhante a outra qualquer, ele vai ter febre alta, mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, e na grande maioria das vezes, em alguns poucos dias, ele vai melhorar espontaneamente e não vai nem saber que teve febre amarela. Alguns poucos casos, o paciente vai entrar numa segunda fase, que é uma fase ele vai melhorar da fase inicial febril, e depois ele começa a ter uma fase de comprometimento hepático, às vezes cerebral, muito importante, começando a ficar ictérico, que é amarelo, por isso que a doença chama febre amarela, e podendo evoluir, inclusive, para o óbito por insuficiência hepática. Então, essa icterícia seria mais fácil da pessoa identificar que ela pudesse estar com febre amarela? Isso, ele ictérico, amarelo, né, aí abre-se o diagnóstico das doenças ictéricas. Mas é realmente uma fase muito mais grave, de muito mais difícil tratamento, né? O ideal é que nós pudéssemos fazer esse diagnóstico mais precocemente, mas não é simples, não é fácil. Ele é baseado fundamentalmente na epidemiologia, ou seja, onde o paciente foi,
se ele frequentou uma zona rural, uma cachoeira, alguma mata que nos faça pensar que aquele quadro febril realmente é febre amarela. E qual que é o tratamento? O tratamento tradicional da febre amarela é um tratamento de suporte que nós chamamos. Nós não temos ainda um tratamento específico, antiviral específico, comprovado com ação frente a esse vírus da febre amarela. Então é um tratamento de terapia intensiva, dando suporte para que o paciente aguente toda aquela a doença em si. Está sendo testado uma medicação agora, nova no Brasil, para a febre amarela. Temos pouquíssimos casos já em estudo e vamos torcer para que dê certo. Doutora Cristiane, qual que é a preocupação nesse momento das autoridades com relação, por exemplo, aqui no estado de Goiás, cerca de 4% da população ainda não está vacinada. Qual que é a orientação para essas pessoas? A orientação é que a população que reside no estado de Goiás deve receber pelo menos uma dose da vacina de febre amarela. Nós não estamos passando por esse problema dos outros estados, não iremos passar justamente pela história vacinal de sucesso das pessoas que moram no estado de Goiás. Não podemos abaixar a guarda e todo mundo que não tomou uma dose da vacina deve procurar o serviço de vacinação e tomar uma dose da vacina contra a febre amarela, que ele vai ficar protegido dessa terrível doença. Doutora, agora aquela pessoa que ela perceber que ela foi contaminada com a febre amarela, com o vírus, aonde que ela procura? O que ela tem que fazer? Ok. A pessoa que acha que pode estar com febre amarela deve procurar assistência médica o mais rápido possível, de preferência próximo à casa dela, e a partir daí, se o médico achar que sim, é possível que ela esteja com febre amarela, ela vai ser encaminhada aqui para o nosso hospital, que é o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia, que é a referência estadual no atendimento aos pacientes com febre amarela. Esse hospital é referência para esses pacientes e o que o hospital faz quando esse paciente chega aqui? Como que ele é abordado? Qual que é o tratamento? Então, o paciente vai ser atendido por um médico infectologista. A partir daí serão feitos exames para comprovarem a febre amarela ou descartar essa doença. Uma vez comprovado, nós temos todo o suporte para esse paciente, nós temos ambiente de terapia intensiva, nós temos vários especialistas esperando esse paciente chegar. Então, o hospital adequado para esse atendimento é aqui o Hospital de Doenças Tropicais em Goiânia. Varia o período de tratamento de cada paciente? Quanto mais precoce esse paciente for tratado, quanto mais rápido o atendimento inicial for feito, diminui a probabilidade da doença progredir para formas mais graves. É isso, o programa Você Mais Saudável entrevistou a médica infectologista do Hospital de Doenças Tropicais, doutora Cristiane Cobal. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui na TV Assembleia. Obrigada. E o programa Você Mais Saudável vai para um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Ações penais contra autoridades como governadores, desembargadores, conselheiros e membros de tribunais são julgadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Reduzir etapas e diminuir o tempo de tramitação, sem interferir no processo legal, acelera os julgamentos que precisam ter fim. A lei prevê penalidades para quem excede na quantidade de recursos para adiar o resultado final da ação. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. A
A falta de informação sobre a transmissão da doença tem provocado uma onda de massacre de macacos por algumas pessoas. E para falar sobre essa onda de massacre de macacos por humanos em diversas partes do Brasil, eu converso agora com a doutora Luciana Batalha, ela que é especialista em medicina e produção de animais silvestres da UFG. Doutora Luciana, por que isso está acontecendo? As pessoas se confundem muito achando que o macaco é o grande culpado pela transmissão da febre amarela, né? E, na verdade, isso não acontece. A gente sabe que o macaco, assim como o ser humano, ele é uma vítima, né, da febre amarela. Algumas espécies são até mais sensíveis do que o ser humano e a gente chama essas espécies de sentinela. Então, quando chega o vírus da febre amarela na região, os bugios, por exemplo, que são extremamente sensíveis, eles começam a morrer, sinalizando a chegada do vírus na região. Por que a população faz essa associação? Exatamente porque eles veem os animais morrendo, né, de uma forma um pouco mais rápida, e eles associam a chegada do vírus à presença desses macacos, porque começa a aparecer, né, a morte dos animais, a população encontra alguns animais mortos, ou começam a aparecer notícias, porque algumas espécies são até ameaçadas, então essas notícias são lançadas, e aí as pessoas confundem essa casuística de mortalidade dos macacos como se eles estivessem desenvolvendo um processo avançado da doença. Qual que é esse mosquito? E esse mosquito realmente procura o macaco especificamente? Sim, existem dois ciclos de febre amarela, né? A urbana e a silvestre. A febre amarela urbana, o principal mosquito transmissor é o Aedes aegypti, que é o mesmo da chikungunya, zika, dengue, etc. Enquanto que a febre amarela silvestre, ela tem dois tipos de mosquitos que predominantemente habitam essa região, né? Onde tem muita mata, onde tem rio. E esses mosquitos, eles também vão fazer, né, se alimentar de sangue dos macacos. Então, assim, na verdade, são três grupos diferentes, 3 gêneros diferentes de mosquitos capazes de fazer essa transmissão. 2 deles dentro da área silvestre e um deles na área urbana. Esses da área silvestre, se os macacos deixarem de existir, com certeza eles vão procurar os humanos. Sim, sim. Inclusive, essa é uma problemática que talvez tenha que ser melhor explicada, porque os macacos eles servem como uma barreira natural para impedir que essa febre amarela chegue até a população, até a sociedade. Existe uma população que mora à margem dessa região de mata ou próximo a rio. E essa população tem contato com a mata e esses mosquitos têm contato com essa população. Não é o contato do macaco, não é a proximidade do macaco. É porque aonde está o macaco tem essas 2 espécies de mosquito que também podem picar o ser humano. Desculpa a ignorância, fazer abrir um parêntese aqui. O macaco foi picado, certo? Foi contaminado. Se um Aedes aegypti picar o macaco contaminado e picar o ser humano, transmite? Transmite. Você pode fazer a transmissão. O Aedes aegypti, ele não costuma habitar essas regiões de mata, onde esses macacos ficam. Mas existem lugares, aqui em Goiânia, por exemplo, nós temos alguns lugares que você tem regiões de mata. Aqui mesmo na universidade você tem regiões fechadas de mata, onde existem essas espécies de mosquito. Então, se eu for transitar e não tiver uma cobertura de vacina da febre amarela e for picada com um mosquito que tenha o vírus, ele pode ter adquirido de uma outra pessoa ou de um macaco, eu também vou ser infectada. Aqui na Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG, vocês têm um trabalho, vocês monitoram esses macacos, porque aqui é uma área grande e que tem muitos animais. Na verdade, existe um projeto relativamente antigo, coordenado por uma pesquisadora, né, do Instituto de Biologia, e a ideia era fazer um levantamento da quantidade de macacos que existem, né? Esse trabalho é feito junto com o IBAMA, aqui de Goiás, fazer o levantamento e ver como anda a taxa de crescimento dessa população, mas a visão desse projeto era enxergar a saúde dos animais, que a gente tem os alunos, funcionários, as pessoas que transitam dentro da universidade, às vezes não conhecem a realidade de alimentação do macaco e acham que eles passam fome. Então as pessoas fornecem biscoito, dão Coca-Cola, dão um monte de coisa e isso põe a saúde deles em risco. Então o objetivo desse projeto era esse. Foi feito um trabalho com
outras espécies de vírus, né, mas que não foram capturados animais aqui, foram capturados alguns animais em Goiânia, né, no Parque Areião, no Jardim Botânico, mas não relacionado à febre amarela. Doutora Luciane, aqui no estado de Goiás, a gente sabe que tem várias partes que tem macaco, né? Inclusive aqui no campus da UFG, em alguns parques, foi registrado mortes de macacos por febre amarela? Aqui no campus nós tivemos um caso, né, registrado, mas existem alguns outros casos suspeitos, que o material é encaminhado para o Instituto Evandro Chagas, né, e lá eles fazem o diagnóstico. Mas quem trata disso é o pessoal da Secretaria de Saúde. Doutora Luciana, qual que é a mensagem que você deixa para o telespectador da TV Assembleia que está acompanhando o programa Você Mais Saudável com relação à transmissão da febre amarela? O macaco é nosso amigo, né? O macaco serve como uma barreira natural de alimentação desses mosquitos. Se não tiver macaco, esses mosquitos podem eventualmente começar a sair nas regiões mais próximas à mata e afetar a população humana, né? E vai aumentar o índice de febre amarela. Então a gente tem que tratar o animal como alguém que está sofrendo, né, alguma consequência, ao invés de nós mesmos, né? E está nos ajudando a nos proteger, sim, né? Sim, ele serve como um aviso de que ela está chegando, porque a gente tem as espécies sensíveis, e ele serve como uma barreira natural. Qual que é a penalidade para quem mata um macaco hoje? Ele vai ter que se entender com o IBAMA, né? Qualquer animal selvagem é um animal da federação e ele tem que ser preservado, ele tem que ser mantido, e essa pessoa pode pagar desde multa até alguma prisão. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Você Mais Saudável. Obrigada, eu que agradeço. E no próximo bloco nós vamos conversar com o secretário de Estado de Saúde, Leonardo Vilela, a respeito da febre amarela aqui no estado de Goiás. O mundo do trabalho causa danos à saúde e ao desenvolvimento de quem ainda não está preparado para esta rotina. O trabalho infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e aproveitar a infância. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Compadre, chegou a minha vez de aposentar. Então, o melhor que você tem que fazer é ficar de olho bem aberto, porque tem muito espertalhão por aí, só. Se chegou a sua hora de aposentar, tem alguns cuidados que você tem que tomar. O seu cartão cidadão é somente um. Não pode deixar nas mãos de qualquer um. Preste muita atenção, leia sempre os documentos, não antecipe pagamento e desconfie das promessas sem muito cabimento. Evite transtornos na hora de requerer sua aposentadoria. Prefira contratar profissionais de sua confiança. Desconfiando de fraude, procure a delegacia de polícia ou o Ministério Público. De volta com o programa Você Mais Saudável, que hoje aborda o tema febre amarela. E para continuarmos falando sobre esse assunto, eu recebo agora o secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela. Secretário, seja muito bem-vindo na TV Assembleia. Muito obrigado. A gente tem acompanhado diversas mortes em várias partes do estado. Qual que é a real situação da febre amarela hoje no Brasil? Bem, hoje nós temos uma epidemia de febre amarela silvestre nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, da Bahia. E no ano passado nós tivemos apenas um caso confirmado que veio ao óbito, que veio a falecer no estado de Goiás, e neste ano nós não tivemos nenhum caso. E essa situação de Goiás se explica pelo fato de Goiás ser uma área de vacinação recomendada para a febre amarela. Sempre foi. E isso faz com que nós tenhamos uma cobertura vacinal muito alta. Mais de 96% dos goianos já tomaram a vacina contra a febre amarela. A vacina, desde que a pessoa tome uma dose da vacina, ela está imunizada, ela está protegida para o resto da vida. E é muito raro, é muito difícil que você tenha um surto ou uma epidemia de febre amarela
numa população onde mais de 90% tem cobertura vacinal, que é o caso de Goiás. Então, nós estamos muito confortáveis em relação a isso, mas mesmo assim nós estamos atrás dessas pessoas que ainda não foram vacinadas, que normalmente são constituídas por imigrantes, pessoas que vêm do Nordeste brasileiro, de estados onde não é obrigatória, onde não é recomendada a vacinação, chegam aqui para trabalhar na agropecuária, na mineração e estão desprotegidos, não têm imunidade contra a febre amarela e eventualmente podem contrair a doença e, se for na forma grave, muitas vezes isso leva ao óbito. Então nós estamos fazendo a busca ativa, junto com as secretarias municipais de saúde. E é muito importante alertar a população. Secretário, é só dar uma pequena aspa. Esses 4% são desses imigrantes que vêm aqui para o estado ou também de população já? A grande maioria. É óbvio que também nós temos algumas pessoas que, por um motivo ou outro, não se vacinaram. Mas, principalmente no passado, havia campanhas maciças de vacinação contra a febre amarela, nas escolas, em locais de grande aglomeração. E isso confere, e também a vacina contra a febre amarela, ela faz parte das vacinas obrigatórias na infância. Ou seja, toda criança, quando nasce, ela tem um cartão de vacina e a febre amarela está incluída. Uma dose aos 9 meses de idade e depois aos 4 anos. Antigamente se tinha que vacinar contra a febre amarela de 10 em 10 anos. Hoje sabe-se que uma única dose confere imunidade vitalícia, ou seja, a pessoa fica protegida para o resto da vida. O estado de Goiás, ele tem essa vacina disponível para qualquer pessoa. Ela é fracionada? Qual que é a... Sim, veja bem, o estado de Goiás tem em todas as unidades básicas de saúde, em todos os municípios, nós temos essa vacina disponível para a população. Essa vacina é a dose padrão que é utilizada em Goiás, aquela que confere imunidade para o resto da vida. Ao contrário de São Paulo, por exemplo, onde lá se usa a dose fracionada, ou seja, uma dose é diluída para gerar 5 outras doses, e isso confere imunidade por apenas 8 anos. Daqui a 8 anos a pessoa tem que tomar outra dose. Pela insuficiência de vacina. Nós temos poucos fabricantes no mundo, são apenas 4 fabricantes. O maior deles aqui no Brasil é o laboratório Biomanguinhos, e a vacina ela é de uma técnica demorada, utilizando vírus vivo, utilizando-se de cultura em ovos, enfim, então não é fácil tecnicamente produzir uma quantidade grande de vacina. Como existe uma quantidade pequena de vacina para muitas pessoas, como é o caso de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, está se usando essa técnica de fracionar a vacina. Esse fracionamento confere imunidade por 8 anos e também a Organização Mundial de Saúde, outros países além do Brasil estão também fazendo esforços no sentido de aumentar a vacina, a produção de vacina, inclusive com o uso de técnicas de biotecnologia, onde não entra mais o vírus vivo, e sim fragmentos do DNA desse vírus que vão fazer com que o organismo provoque uma resposta imunológica, produzindo anticorpos contra o vírus da febre amarela. Então, qual que é a orientação que é importante para as pessoas? Se você foi vacinado, você está imunizado, você está protegido. Se você não foi imunizado, procure uma unidade de saúde, um posto de saúde, e você será vacinado, e depois de 10 dias, que é o período onde o organismo produz anticorpos, você também estará imunizado. Tem alguma recomendação específica para crianças? E qual que é a faixa etária dessa vacinação? Como eu disse, a vacina de febre amarela, ela faz parte das vacinas obrigatórias. Quando a criança nasce, ela recebe um cartão de vacina. Toda vez que ela vai para uma consulta com o pediatra, o cartão de vacinas é conferido. E é preconizado, então, uma primeira dose aos 9 meses de idade, posteriormente aos 4 anos de vida, e a criança estará, então, imunizada para o resto da vida.
Secretário, o senhor falou no início que o estado de Goiás está numa situação, digamos que confortável, comparado com os outros estados. Mas a secretaria não para de trabalhar. Quais são as ações que vocês têm feito? É o que nós chamamos de busca ativa. Nós identificamos aquelas regiões de fluxo migratório intenso, de pessoas que vieram de outros estados, até mesmo de outros países sem vacinação, e orientamos essas pessoas a se vacinarem. Muitas vezes nós levamos a vacina até ela e solicitamos que ela se vacine contra essa doença. E ela vai ganhar imunidade permanente, né? É importante ressaltar que nos últimos anos nós tivemos alguns casos de febre amarela no estado de Goiás, algumas mortes inclusive, e todas elas ocorreram em pessoas não vacinadas. Então é importante a vacinação, porque a vacinação, ela com certeza é uma forma extremamente eficaz e segura de proteger as pessoas da febre amarela. E hoje todos os postos, qualquer unidade de saúde que o cidadão for procurar, ele vai encontrar vacina? Qualquer unidade de saúde de Goiás tem a vacina e está à disposição daqueles que ainda não se vacinaram. Secretário, muito obrigada pela sua participação no programa Você Mais Saudável. Muito obrigado, um abraço a todos. E o programa Você Mais Saudável fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.